Vamos abrir nossa Bíblia em Isaías 59, versículos 1 e 2. O tema dessa palavra é a mão encolhida de Deus. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O tema parece controverso, mas não é. A mão encolhida de Deus. Este capítulo, ele expõe como os pecados do povo estavam afetando a vida deles e os afastando de Deus. E o texto diz que são os pecados deles que impediam que Deus ouvisse as suas orações e salvasse as suas vidas. Então, o problema que estava acontecendo aqui era o pecado do povo. A mão de Deus, ela não está encolhida e nem o seu ouvido surdo. Mas diz o texto, mas eram os pecados deles que criava uma barreira entre o povo e Deus, impedindo Deus de salvá-los. As mãos estendidas de Deus representavam a salvação do povo, mas os pecados do povo colocavam-os em condição de condenação. O verso 1 fala: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. As mãos estendidas de Deus é para salvar, é para a salvação. Mas isso mostrava que Deus ele estava disposto a salvar o povo. O que os impedia eram os seus pecados. Mesmo Deus sinalizando que tinha uma saída para a salvação deste povo, eles sempre rejeitavam. E a gente vê desde lá do passado, aqui é cerca de 700 anos antes de Cristo. Mas a gente vê isso se concretizando ali no Mateus, capítulo 23, do verso 37 em diante. Passou 700 anos, veio o Salvador e o povo preferiu os pecados. Diz o texto: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus veio para este povo. Jesus veio para salvar este povo. Mas o que fez com que Jesus dissesse: ó, vocês não me vereis mais, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor? Foram os pecados do povo, a rejeição do povo. O povo rejeitou Jesus. Aquele que havia sido profetizado lá por Isaías, 700 anos antes. O povo rejeitou. Então, se concretizou que o povo amava mais o pecado do que a salvação. Mas essas coisas, será que foi só lá atrás que acontece? Ou será que está acontecendo hoje? Nós temos visto isso acontecendo nos dias de hoje. Quantas pessoas preferem uma vida de pecado? Quantas pessoas preferem o pecado do que Deus? Quantas pessoas não deixam do pecado para servir a Cristo? Quantas pessoas não se submetem à palavra de Deus porque têm pecados na vida e amam aquilo que fazem? É a mesma situação. Como que Deus vai estender a mão para quem não quer? É por isso o tema da mensagem: a mão encolhida de Deus. Não tem o que Deus possa fazer por quem não quer. Quem não quer, não quer.
Ainda que a mão esteja estendida, mas a pessoa não quer, ela não vai ser alcançada. Então nós precisamos pensar como anda a nossa vida. Será que nós estamos correndo para a salvação ou para o pecado? Nós precisamos pensar nisso. As mãos estendidas de Deus mostravam a disposição de Deus para salvá-los, mas a obstinação pelo pecado impedia Deus de alcançá-los. Não era Deus que não queria, era o povo. O povo não queria. Eles estavam separados de Deus por opção deles. E o texto do versículo 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Não tem como Deus ouvir quem vive no pecado. Pode se dobrar os joelhos, pode chorar, pode fazer o que quiser. Se estiver em pecado, Deus não ouve. Então são os pecados que encobrem o seu rosto de nós. E nós precisamos saber disso. Há muitos, ainda nos dias de hoje, que fazem opção por andar em pecado, mesmo depois de ter recebido o perdão de Deus. Recebem o perdão de Deus, mas preferem andar em pecado. Essas pessoas, por certo, a mão de Deus não adianta estar estendida para eles, porque eles preferem o pecado. Então é importante nós saber que Deus estende sim a sua mão, mas depende de nós para que sejamos alcançados ou não. Qual tem sido a tua opção? Deus ou o pecado? Qual tem sido a tua opção? Trabalhar para Deus ou ser escravo do pecado? Muitas vezes e muitas pessoas preferem ser escravo do pecado porque dizem: eu faço o que eu quero, eu sou livre. Livre? Livre somos nós. Porque Cristo nos chamou para a liberdade. E que liberdade é essa? Não é liberdade para fazer o que quisermos, não. É liberdade da escravidão do pecado. Nós somos libertos da condenação do pecado. Nós somos salvos da condenação do pecado. Então, Cristo nos chamou para a liberdade, mas não para fazer o que quisermos. É livres do pecado. As mãos estendidas de Deus mostram quem Deus é, mas os nossos pecados mostram quem somos. Deus, ele é amoroso, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é perdoador, mas Deus é justiça. Nós não podemos nos esquecer disso. E o povo, e nós? O povo era ingrato, obstinado, maldoso, impenitente, miserável pecador. Era essa a condição deles, mas essa também é a nossa. É a nossa condição. Nós somos miseráveis pecadores, carentes da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus. E nós somos carentes disso, porque nós somos carentes do perdão de Deus. Então nós precisamos sim correr em direção da mão estendida de Deus e não nos afastar dela pelos nossos pecados. Nossas condições, sem que haja arrependimento, não há condição de Deus alcançar-nos. Nessas condições, Deus não nos alcança. O que precisa haver? Arrependimento, conversão. É isso que precisa haver para quem está vivendo no pecado, porque senão não tem como Deus alcançá-los. Ainda que Deus esteja com as mãos estendidas, quem prefere o pecado não recebe o benefício, nem a salvação, nem o perdão, porque isso depende de nós. Nós precisamos nos arrepender e nos converter. O povo, ele estava produzindo um muro de separação entre eles e Deus. E eu quero ler o texto do versículo 2 ao versículo 9, que diz assim:
Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua prefere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidades, obras de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidades, nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso está longe de nós o juízo e a justiça. Não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que há só trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. É o povo que produz isso. É os atos do povo que produz isso, separação de Deus. Não era Deus que não queria abençoá-los, nem salvá-los, nem curá-los. Eram os seus atos que impediam que Deus os abençoasse. O que nós temos feito na nossa caminhada com Deus? Os teus atos te aproximam ou te afastam de Deus? A tua caminhada é em rumo ao céu ou ao inferno? Qual tem sido a tua caminhada? Deus não se engana. Não pense você que você consegue enganar Deus com um sorrisinho nos lábios, com coisas fúteis e vãs. Deus não se deixa enganar. Deus conhece o nosso coração. E é para Ele que Ele olha quando Ele olha para as nossas vidas. Como tem sido a tua vida? Tem sido rumo ao Senhor ou ao inferno? Precisamos tomar cuidado com isso. O povo conhecia o bem, mas praticava o mal. Olha o que diz do verso 10 em diante. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo e não há a salvação, e ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar ou mentir contra o Senhor, ou retirar-nos do nosso Deus, ou pregar opressão e rebeldia, ou conceber e proferir do coração palavras de falsidade, pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Este povo conhecia o bem, mas praticava o mal. O povo aprendeu a maldade e amou viver assim. Que coisa, hein? Que situação deste povo. E muitas vezes nós olhamos para esse povo, mas não nos enxergamos nele. A maldade é infiltrada aos poucos no meio de um povo. Assim como esse povo viveu lá atrás, a nossa sociedade também está vivendo.
A nossa sociedade está praticando o mal e isso tem afetado a igreja de hoje. Quanta maldade, quanta injustiça, quanta coisa errada nós vemos nos nossos dias e parece que nada acontece com o que pratica o mal. Diante disso, o que a igreja tem feito? O que você tem feito? Nos nossos dias, nós estamos vivendo dias terríveis. O mal prospera e o bem perece. Só que isso nós estamos vendo também dentro da igreja. Você vê isso no mundo, é uma coisa. Mas você vê isso dentro da igreja, é terrível. Nós não podemos viver assim. Nós precisamos reciclar a vida cristã, ressignificar a vida cristã. Porque estamos vivendo os tempos tenebrosos, onde a maldade está se filtrando no meio do povo de Deus, pouco a pouco. E sabe por quê, irmãos? Sabe por que a maldade tem se infiltrado? Porque nós temos rejeitado a verdade. Quando rejeitamos a verdade, nós escancaramos as portas da nossa vida para que o mal se estabeleça nos nossos corações. Nós não podemos viver assim. Nós não podemos abrir o nosso coração para o mal. Nós devemos nos indignar contra o mal, ainda que não tenha nada a ver conosco. Nós não podemos aceitar a injustiça, a maldade contra quem quer que seja. Mas é assim que vai se infiltrando o mal no nosso coração. Quando nós começamos a aceitar, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com isso. É assim que o mal vai se infiltrando dentro de nós. Nós precisamos nos indignar contra o mal, seja contra quem for. Para que nós nunca venhamos a viver isso na nossa vida e nem no nosso meio. Nós precisamos prezar pela verdade sempre, pelo bem sempre, pela justiça sempre. Nós precisamos, pelos valores de Deus sempre, nunca diminuí-los, porque é assim que vamos nos corrompendo. Deus vê a maldade, mas mesmo assim, mantenha suas mãos estendidas, porque Deus não é como nós. Deus não é como nós. Versículo 16 em diante. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dar-lhes-ás a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Deus vê a maldade, mas mesmo assim, Ele quer perdoar, Ele quer salvar. Quando Deus olhou para o mundo e viu que não havia justiça, nem quem lutasse por justiça, então Ele próprio, o próprio Deus, age para acabar com a maldade que tomava conta deste povo e da humanidade. Não estamos longe de Deus intervir no meio do povo. E eu falo uma coisa para vocês. Deus está vendo a maldade que está acontecendo no nosso país. E não está longe de Deus tomar uma postura que muitos não irão entender. E eu falo para vocês, não adianta interceder quando Deus agir.
Está muito próximo de Deus intervir no nosso país. Eu não quero fazer parte deste povo que Deus vai pesar a mão, porque é justiça de Deus. Eu não quero fazer parte. O que acontecerá no nosso país, saibam disso, é justiça de Deus. Deus estará intervindo na injustiça dos homens poderosos no nosso país. E quando Deus agir, haverá morte. E é Deus fazendo. Não adianta interceder. Deus irá fazer, saibam disso. Deus tolera até um certo sentido, até um certo momento. A partir daí, Deus intervém. Deus interveio no meio do seu próprio povo de Israel. Deus não poupou ninguém durante a história. Por que será que iria poupar hoje? Nós precisamos saber que Deus também é justiça. Ele é amor, mas Deus é justiça. E eu vou falar para vocês, há algum tempo Deus tem falado comigo a respeito do nosso país e dos nossos governantes. Este governo que aí está é maligno. Tem a minha repúdia, porque eu sirvo a um Deus verdadeiro que não tolera injustiça. E é isso que temos visto todos os dias. Eu fico indignado, eu não aceito isso. Eu faço parte de um povo de justiça, de um povo de Deus, que ama Deus e ama a sua palavra, e está tudo errado o que estão fazendo. Não há como Deus não intervir. Chegou o tempo e vocês verão. É o nome do Senhor que vai ser glorificado. Vocês verão o que Deus fará. Vocês verão o que Deus vai fazer para esses injustos que estão aí. Eu fico indignado. Eu não tolero. Eu não aceito. Não tem nada a ver com política. É Deus. Eu sirvo a um Deus que é justo e é verdadeiro, tem princípios e valores, e tudo e todos quanto burlarem esta justiça de Deus e os seus valores, eu repudio. E repudio em nome de Jesus. Nós precisamos tomar a nossa posição, voltar à nossa posição de povo de Deus, que não se conforma com a injustiça, que não se conforma com o mal, que não pactua com erros. Nós precisamos voltar a ser este povo. E aqui está um povo que tem sido assim. E eu louvo a Deus por isso. Quem não valoriza a bondade de Deus, provará da sua mão, provará da sua justiça. Quem não valoriza o amor, provará da sua ira. Aqueles que amam a maldade, nem a mão estendida de Deus os alcançará, porque são maldosos, são maus. Se os teus pecados estão te afastando de Deus, hoje é dia de arrependimento. Arrependa-se, arrependa-se que ainda tem jeito. Se você está vivendo uma vida de pecado, hoje é dia de você se arrepender e desfrutar da bondade de Deus. Para quem se arrepender, as mãos de Deus continuarão estendidas para a salvação. Mas para quem não se arrepender, provará do juízo de Deus e da justiça de Deus, da ira de Deus, e desse não há quem os livre. Que o nome do Senhor seja glorificado.